Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E boa noite a vocês de casa também, sejam bem-vindos. Com muita satisfação, estou aqui, a falar aqui à frente. Muita alegria e muito desespero também, que dá medo de ficar aqui na frente, gente. É muito interessante. Por mais que a gente tenha anos de trabalho, sempre um trabalho é sempre diferente, é uma expectativa maior que a gente carrega para trazer o máximo de compreensão da leitura que a gente faz e das nossas vivências no dia a dia de trabalho, tá? Então, assim, antes da gente começar, nós temos sempre um recado para a turma. Nós temos aqui na casa, antes de falar dos trabalhos, das escolas, eu vou recomendar a todos, e a vocês também de casa, é claro, que deixe o celular no silencioso. Tá? Não deixe ele no vibra, porque ele vibra, ele vai tirar você da sua sintonia aqui agora, tá bom? A gente batendo lá. Tem gente lá em cima para resolver. Tá bom. Aí, desculpa, gente, o ouvido foi maior. Onde está? Então esse é o recado, tá bom? E aí tem as escolas que estão acontecendo aqui. Tem duas escolas, uma é a quinta-feira, todas as quintas, tá bom? Às 2 horas da tarde, a gente sempre pede para que chegue antes, um pouquinho antes, para conseguir se harmonizar, fazer um pequeno bate-papo, que é interessante fazer um pequeno bate-papo, e aí começar as aulas. Requisito, querer vir. Esse é o requisito, tá bom? E tem uma outra, essa escola é a Escola de Aprendiz do Evangelho, tá bom? Que é de quinta-feira à tarde às 2. E tem uma outra escola à noite, na quinta-feira também, que é o curso básico do aprendiz, tá? Do Espiritismo. Que também o mesmo requisito, é querer participar, querer conhecer, querer ampliar e querer vivenciar um pouquinho essas leituras evangélicas que a gente traz aqui, com esse viés espírita, mas com uma tranquilidade para conversar tudo isso. Que essas leituras, esses cursos, eles nos promovem uma clarificação de alguns contextos que a gente carrega dentro do Espiritismo. Tá? Então, clarificar um pouquinho das nossas fantasias, né? O que é o espírito? Essa casa é espírita, mas não vejo nenhum espírito baixar. Eu vou numa casa espírita, mas eu também não quero ver espírito. O que é isso? Qual que é esse processo? Como que é essa comunicação? Se eu vou numa casa espírita e não vejo espírito, então existe comunicação de espíritos conosco? É interessante, né? Porque essa casa é muito difícil a gente ver esse tipo de comunicação. Apesar que vocês sabem que quem faz o tratamento no quarto encontro sempre tem, né? No quinto encontro sempre tem uma cartinha, que eu chamo isso de cartinha. Essa cartinha me deixava muito desesperado. Vai estar chegando o período da cartinha, que é aquela resposta que nós temos ali, né? De um incentivo, uma pequena orientação, vou falar assim, uma pequena sugestão, uma pequena sugestão. Olha, amplie um pouco mais sua leitura. Olha, começa a prestar um pouquinho mais de atenção na sua reforma íntima. Não é puxão de orelha, não é nada, são sugestões que fazem com que a gente pare um pouquinho e fale, opa, mas o cara nem me viu. Como é que ele está me falando umas coisas assim do gênero que bate com a minha situação a qual estou agora? Então, isso é uma comunicação espírita que acontece que na casa a gente não vê. Os trabalhadores veem, mas a casa não vê. Tá? É muito interessante tudo isso. Então, esses cursos, eles nos proporcionam essa compreensão um pouquinho melhor. Tá? Tirando esse véu da fantasia, do sobrenatural, tá? Tirando esse véu do sobrenatural e trazendo para o nosso mundo consciente. Eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho nisso, mas acho que é muito importante que as pessoas entendam que a casa tem esse tipo de trabalho. Tá bom? Outra coisa, nós temos aqui a Escola dos Pais, de sábado, às 9 horas da manhã. E aí, é claro, a evangelização infantil está ali junto. Tá bom?
Temos também à tarde, às 16 horas, a evangelização, a pré-mocidade. Então, para todos esses eventos que a casa promove, vocês podem tirar dúvida ou presencial no dia que vocês vêm aqui para o tratamento, ou entrar no link da escola, da casa espírita, que é tanto no link do Facebook ou no link do Instagram. Então lá vocês conseguem entrar em contato com os dirigentes de cada turma e saber como cada um vai funcionar, que horário, e como se inscrever e como participar. Tá bom? Eu acho que é só esse curso de médio aqui, mas já é um curso um pouquinho já para quem já está na frente da escola, já está quase terminando a escola de aprendiz do Evangelho, então não tem como entrar se você não estiver dentro desse processo. E até aqueles que já se formaram também pode participar desse curso de médio. Também todos esses cursos que eu estou falando, gente, não tem certificado, mas também não paga nada. Porque não é um curso de graduação, é um curso de autoconhecimento. Tá bom? É autoconhecimento. É só isso. E aí você fazer o uso da melhor forma que você quiser. Então agora vamos nos acomodando na cadeira. Vamos sentindo o nosso corpo neste momento. Vamos percebendo essa nossa respiração. E vamos sentindo que o nosso corpo vai se acalmando ainda mais. E assim vamos elevando nossos pensamentos. Vamos cumprimentando os mentores que nos acompanham no dia a dia. E vamos agora cumprimentando a Maria, pedindo a Maria que dulcifique nossos corações e que em seus braços possamos sentir esse amor fraterno. Que as batidas do coração de Maria ressoam em nós e que nos leve em vibração de amor mais intensa. Assim, envolvidos neste amor, vamos chegando a Jesus, esse avatar que aqui esteve e que nos mostrou que há possibilidades de grandes mudanças, que temos sim capacidade de mudar, por mais que ainda pensemos na dificuldade. E assim, humildemente em espírito, nos colocamos em frente a Deus Pai, pedindo a Ele que estenda a sua destra sobre nós e que assim possamos sentir sair de suas mãos luzes edificantes. Uma luz rosa acalmando o nosso coração e ao mesmo tempo nos unindo nesse amor fraterno. Uma luz verde e uma luz azul. Essas luzes vão ressoando em nossos corpos e trazendo uma vibração de paz e de amor. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, assim seja. A preleção de hoje. A preleção é justamente fazer o bem sem ostentação, caridade também em casa, amor de mãe.
quando a gente ouve isso, já acho que já fica bem claro, né, para nós, quando fala fazer o bem sem ostentação. Mas vira e mexe, isso nos é colocado, vira e mexe, isso nos é apresentado numa leitura X, numa leitura Y, e sempre dentro das casas religiosas, sempre tem esse tema. Vocês já repararam que independente de qual a vertente religiosa, sempre tem esse tema de ostentação e fazer o bem. As casas espíritas, elas já carregam em si vou falar quase um rótulo, não é bem isso, essa palavra é muito estanque, não é essa a palavra, mas a gente carrega uma conotação maior dentro da casa espírita. Eu vou falar nós, da casa espírita, tá? Não vou comparar com nenhuma outra religião. Nós, dentro da casa espírita, é sempre falado o quê? Fazer a caridade. É tão engraçado, parece que caridade virou um disco repetitivo que a gente não consegue ouvir fora da casa espírita. Caridade, sempre na caridade, sempre na caridade. Mas por quê? De tanto a gente ouvir isso. Quando a gente começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e algumas literaturas espíritas, a gente encontra, até mesmo fora da literatura espírita, mas eu vou focar aqui no nosso mundo. A gente sempre encontra o quê? Que a gente deve estar sempre observando o que fazemos, como fazemos, por que fazemos. Vocês já repararam essas perguntinhas no nosso dia a dia? Eu estou fazendo, eu faço, você faz? Faço. Legal. Como você faz? Para qual objetivo realmente você está fazendo essa caridade? Como que é lidar com esse processo da ajuda ao outro? Aí, às vezes, a gente pensa que ajudar, dar a mão ali, só levantar aquela pessoa, não é uma caridade. Às vezes a gente pensa assim. Mas é por conta do nosso ego, que acha que tem que ser um pouquinho mais grandioso as nossas ações, os nossos movimentos. Então, quando a gente se afasta um pouquinho do nosso ego, a gente começa a observar que as nossas relações podem ser um pouco mais simples. Elas podem ser relações de autoajuda constantemente. Olha, isso é uma caridade, se a gente for pensar nesse sentido. Tá? Então, a gente tem a tendência, às vezes, de pensar, vou fazer a caridade? Nós temos aquela situação agora, né? Lá no litoral, em Ubatuba, não tivemos uma situação agora? Não, tem essa enchente agora, nós tivemos. Então, a movimentação que a gente faz é uma ajuda, é uma caridade, sim. Essa movimentação para apoiar o outro, ajudar o outro. Quantas vezes pessoas de fora do país são ajudadas? Esse é um movimento de caridade. Agora, essa é a questão. Eu vou ficar com isso no meu eu inflamado, ou eu vou me distanciar do meu eu? Para que eu possa olhar de uma forma mais tranquila as minhas ações. Quais são essas minhas ações? Como eu lido? Como eu faço? Será que realmente eu estou fazendo tudo aquilo para inflamar o meu ego? Para que as pessoas consigam perceber que eu atuei ali, que eu atuei acolá? Estou ajudando, não estou deixando de ajudar. Isso é importante. Agora é uma autoanálise. Que aí a gente cai dentro da reforma íntima, que é muito cobrado dentro do centro espírita. Essa palavrinha, reforma íntima, é o que martela a cabeça da gente até dormindo. Ela fica lá martelando a cabeça da gente. Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Dormindo, às vezes você fala, nossa, eu tenho que fazer minha reforma íntima. Poxa, é tormento essa palavrinha. Mas essa palavrinha de reforma íntima também, ela quer nos mostrar que podemos sim fazer algumas mudanças, podemos fazer algumas ajudas sem sofrer. Quando eu falo sem sofrer, porque na reforma íntima a gente tem que falar reforma íntima sem martírio, você não pode sofrer. E ajudar o próximo também, você não deve ficar sofrendo.
Vou fazer aquilo porque eu preciso estar à frente de algum lugar, alguém tem que me ver, alguém tem que me perceber. Eu estou sofrendo quando eu faço tudo isso, se você parar para pensar. Isso é um sofrimento que às vezes a gente não consegue entender como sofrimento, porque é uma necessidade do externo te perceber e que a sua vida externa, ou a sua imagem, é muito mais forte do que o seu desejo interno de ajudar. Olha que interessante, olha que louco, como a gente pode pensar nisso? São duas ações dentro de uma só, com viés diferentes no mesmo movimento. Olha, então a gente tem que ficar muito atento, e é o que o Espiritismo, dentro das nossas leituras, cobra bastante isso da gente, para que a gente possa se olhar, a gente possa entender as nossas ações, os nossos movimentos, e a partir daí a gente promover a nossa caridade de uma forma tranquila, sem uma forma punitiva, porque às vezes a gente vai ajudar o outro sim, porque fulano de tal vai comentar porque eu não fiz tal coisa, ou dentro de casa mesmo, eu vou ajudar aquele meu sobrinho, aquele meu tio, não sei o quê, porque senão o meu parente tal, X, Y, vai falar, poxa vida, o cara tem mais condições, não vai ajudar o outro. Olha isso, que interessante. Como que estamos ajudando? Qual que é esse nosso processo? Estamos ajudando porque temos uma influência externa que nos obriga a atuar, que não é ruim a gente ajudar, como já falei, sempre. Mas agora dentro de autopercepção, dentro da nossa reforma íntima, dentro desse olhar evangélico, como que nós estamos fazendo isso? Mas quando a gente percebe que está fazendo mais pelo externo do que do interno, não se deve autoflagelar. Aí que está a chave vira nesse momento. A chave vira que fala assim, puxa vida, eu frequento uma casa espírita, eu faço leitura, faço alguns movimentos dentro da casa, faço alguns movimentos religiosos, mas eu ainda estou preso nisso. A chave vira nesse momento, que aí você se percebe que você é uma extensão do divino e que a caridade é inata, dentro para fora. Olha que coisa mais linda quando a gente se percebe isso. Parece muita vaidade, né? Mas não é. É tentar se valorizar um pouquinho dentro dessa centelha que é sempre falado para nós. Dessa centelha. Então nós precisamos entender esse processo. Entender essa beleza que a gente carrega internamente e podemos atuar da melhor forma. Sem se preocupar muito com o externo. E sim se preocupar com as nossas motivações internas e os nossos processos de mudanças, seja ela dentro de um processo de ajuda para esses desastres que acontecem, para fora do país que acontecem, ou para o meu vizinho, ou para alguém dentro da minha família, ou comigo mesmo, né? Porque vir à casa espírita, ou vir num centro espírita, vamos pensar assim, a gente para durante o dia, olha para nós e fala assim, não, eu preciso receber esse buquê dentro do meu coração. Quer receber o quê? Esse envolvimento energético de amor é um buquê que a gente precisa receber. Então eu vou fazer um carinho para mim. Esse carinho também é uma caridade consigo. Mas a gente tem muita dificuldade de olhar para isso e achar que isso é puro egoísmo. E isso é puro ir lá porque eu preciso ir, pronto, acabou. Ir lá porque eu acredito no mundo espírita. Então a gente precisa começar a prestar atenção nesses movimentos que nós provocamos internamente e não lemos e não percebemos. Esses movimentos são fundamentais para que a gente entenda a nossa força interior. O quanto que essa vibração interna vai reverberando ao nosso redor. E quando eu falo reverberar, as pessoas que estão ali, que estão aqui, que estão lá, que estão atrás, elas vão sentir. Olha que interessante. Vocês já pararam para pensar que quando vocês... eu vou falar vocês porque estou dentro dessa leitura. Vocês já pararam para pensar
que quando vocês adentraram na casa espírita, se aceitaram como espírita, aceitaram se conectar com o divino, aceitar que existe uma mudança e que existe uma vida pós-morte e que tudo isso é um processo de mudança e progressão, a gente não muda a vibração? Vocês já prestaram atenção que as pessoas que estão ao seu entorno perceberam essa mudança? Isso é vibração. E muitas vezes essas vibrações atraem essas pessoas para te pedir um conselho, ou então ela quer ficar do seu lado ali só para te ouvir você falar alguma coisinha, porque você fala de uma forma tranquila, ou você questiona de uma forma tranquila. Tudo isso é um movimento de caridade, porque nós estamos levando para o outro uma paz, uma tranquilidade. Então, é mero engano acreditar que podemos fazer caridade apenas com o material. O material ajuda, sim, mas também podemos fazer a caridade de outros formatos. Só de ir ali olhar para uma pessoa, ajudar a atravessar uma rua, dar um pequeno abraço e não falar nada, só abraçar e deixar a pessoa chorando ali. Ou então a pessoa está tão alegre, você vai dar um abraço de fortalecer naquela alegria que ela está, eu conquistei tal coisa, você vai lá e abraça e... você fez uma caridade. Por que caridade é só na hora que a gente está sofrendo? Ou só na hora que a gente está ali naquelas condições mais difíceis? Não, isso é uma caridade, porque você fortaleceu aquele movimento interno dela de alegria e fortaleceu o que ela estava sentindo. Isso é importante. Então, tudo isso está dentro do movimento de caridade. E assim, já vou ser bem breve, que já passou da minha hora. Eu estava ali lendo... É muito interessante, ó. Duas coisas que eu tenho que falar para vocês rapidinho. Minuto de sabedoria, gente, não é tirado previamente, tá? Ele é tirado sem estar ligado diretamente, ele não é escolhido com a preleção. Ele é aberto a esmo e sai a mensagem, sempre sai a mensagem com relação ao tema de hoje. Sempre, vocês podem prestar atenção nisso, vocês comecem a ler o Minuto de Sabedoria e o tema está sempre ligado. E eu estava aqui na câmera de passe, lá meditando um pouquinho, e peguei o livro Pão Nosso, o livro Pão Nosso. Aí eu pedi uma orientação aos mentores, né, que pudessem me trazer alguma coisa para acalmar, para eu falar hoje. Aí ele saiu justamente o quê? Meu dedo esquerdo ficou preso numa das páginas. Olha que interessante, meu dedo ficou preso numa página e abri. Saiu a página 119, a página não. O item 119. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, se vocês não conhecem, gente, mas leiam ele tranquilo, suave, porque é grosso, é um pouco complicado, mas leiam, tá? Leiam sempre se puder. Aí, Paulo de Tarso vem falando sobre a caridade, benevolência e tudo mais que a gente estava falando aqui. E ele fala, vou ser bem rápido, vou encurtar. Ele está indo para um julgamento e os seus companheiros começam a chorar, a ficarem desesperados, né? Eles começam a se descontrolar com aquele movimento a qual Paulo vai ser submetido. Aí Paulo vira para eles e fala assim: mas Jesus não chorou. Jesus não chorou. Ele pediu às mulheres para que se acalmassem, porque as mulheres estavam chorando. Não é assim? Sempre a tendência é dentro dessa leitura. E aí ele falava para as mulheres se acalmarem dentro desse processo, que elas precisassem rever na forma boa, sabe? Rever as ações, tudo que acontece, a ajuda. Então, já estou terminando. Aí ele fala tudo isso para as mulheres. E aí ele fecha justamente no sentido. A caridade nem sempre é quando a gente se desespera com aquele parceiro, com aquela família que está desesperada. A gente não deve chegar nesses familiares mais desesperados e desesperar junto. Isso não é uma caridade. Então, se afaste um pouquinho, se respire, observe que existe uma situação grave
e acolha. E tente, dentro desse processo, fazer uma mudança. Mas é não se desesperar junto com o desespero do outro. Eu achei muito bacana, eu resumi muito rápido, porque já até me chamaram a atenção. Mas vale a pena você estar uma lidinha, tá? Paulo de Tarso e Pão Nosso. Aí. Obrigado. Vamos voltar novamente a nossa. Vamos agradecendo por este momento, agradecendo ao Pai por ter nos reunido aqui em comunhão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal. Assim seja. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Boa noite a todos.